Vamos falar de verbo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, continuando o que a gente está falando de verbo, a gente vai falar sobre a flexão. Então, a gente vai falar aí tanto do que é uma flexão e quais são as flexões possíveis do verbo. Muito tempo atrás, a gente falou na aula de morfologia sobre a questão de flexão. A flexão nada mais é do que a mudança de uma palavra. Ela pode ou mudar ou não mudar. A gente estudou na aula de morfologia que existem palavras que são variáveis e palavras que são invariáveis. Nessa questão de palavras invariáveis, elas não modificam em nenhuma situação. Então a gente vai utilizar a mesma palavra se for singular, plural, se for masculino, se for feminino, aumentativo, diminutivo, se for passado, presente e futuro. Na questão do que a gente tem de palavras variáveis, temos que há modificações na palavra. Elas podem mudar tanto de tempo, de modo, de voz, elas podem mudar de singular, plural. Aqui na questão do que a gente tem de verbo, nós temos 5 modificações. Porém, nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre número, pessoa e voz. Quando a gente for falar de modo e tempo, a gente vai falar na próxima aula. Para poder já facilitar a vida, quando a gente fala da flexão de pessoa, ela automaticamente vai ter também a flexão sobre número. Então a gente vai ter uma facilidade que sempre a gente vai ter uma indicação ao mesmo tempo de uma pessoa e se já ela é singular ou plural. Então o que a gente vai ter na questão de quando a gente tem a flexão de pessoa e número? A gente vai ter primeiro aquela variação entre a primeira pessoa, que é quem fala ou se não o emissor, a segunda pessoa, que é quem escuta ou se não que é o receptor, e a terceira pessoa, que a gente vai ter como de quem se fala. E nesse sentido a gente vai ter também de singular e plural, então a gente vai ter primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Isso significa que a desinência que vai aparecer depois do verbo vai se modificando para poder se encontrar especificamente essas situações. E para você poder ter um exemplo de tudo isso que eu estou te falando, perceba aqui quando a gente tem no caso de primeira pessoa. Temos aqui estudo e estudamos. Nesses dois casos temos a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Perceba que a desinência no final muda para cada uma das situações. Assim como para a segunda pessoa, estudas e estudais. Temos aqui singular e plural, então modificando para cada uma das situações. E por último, terceira pessoa, temos estuda e estudam. A primeira pessoa, a gente vai ter a primeira situação como singular e a última como plural. Percebe que sempre há uma alteração entre singular e plural quando a gente fala de pessoa. Existe um caso muito específico que é o caso do pronome você. O pronome você é um pronome de tratamento. Mais uma vez, a gente precisa lembrar que a gente conjuga ele na terceira pessoa do singular, mesmo que estamos conversando com uma pessoa. É por isso que ele é chamado de segunda pessoa indireta. Isso significa que a gente tem uma questão de que a gente trata como segunda pessoa, mas a gente tem ainda a conjugação e o pronome que é de terceira pessoa. Já na questão de flexão de voz, nós temos algumas situações. A primeira que a gente está muito acostumado é que é a voz ativa, ou seja, significa que o sujeito da oração é quem faz, a gente tem aquela ordem direta de sujeito, verbo e complemento. Vou dar um exemplo de uma frase para poder ficar mais fácil. O professor explicou a matéria. Temos aqui o professor agindo como o sujeito da oração, o verbo flexionando com esse sujeito e o complemento sendo adicionado para essa explicação. Porém, podemos ter a situação de uma voz passiva. Isso significa que, na verdade, o sujeito ele vai ser sofrido pela ação. Então, a gente precisa entender que a ação ela vai ter como a voz a questão de quem faz e quem sofre a ação. Perceba, a matéria foi explicada pelo professor. Temos aqui que quando a gente fala o professor, ele ainda continua como sujeito, mas na verdade aqui a gente tem que ele faz como se fosse o agente da ação. Mas na verdade o sujeito que está se dando ênfase aqui é a matéria. Então temos aqui que a ação ela foi sofrida pelo sujeito, que é a matéria, mesmo que ainda que quem faça a ação continua sendo o professor. Por fim, nós temos o caso da voz reflexiva, que é tanto a pessoa que faz, é também quem recebe a ação. Perceba, Carla se penteou antes de sair. Então temos aqui que Carla executou a ação e ela também sofre essa ação. Por isso a questão de reflexão. Continuando ainda na questão de voz passiva, temos também duas situações que é a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Quando a gente fala na questão de voz passiva, podemos perceber que já existe uma questão de utilizar o verbo ser mais um verbo no particípio, ou senão podemos até utilizar uma partícula para poder indicar que há uma voz passiva.
caso de voz passiva analítica, nós temos a situação que vamos ter uma construção dos verbos, então a gente vai ter uma locução verbal, para poder conseguir fazer com que a gente tenha análise espaçada. Então nós temos geralmente um verbo ser mais um verbo no particípio. Por exemplo, eu posso ter: no verão as casas são alugadas. Esse são como verbo ser sendo conjugado e alugada como verbo no particípio. Já no caso de uma voz passiva sintética, nós temos que apenas uma inserção de uma partícula que indica essa questão da voz passiva. Por exemplo, no verão alugam-se as casas. Perceba que eu tenho o verbo sendo conjugado em um se logo após ele, mostrando que ele recebe essa ação. E perceber que nesse caso que a gente tem da partícula sendo adicionada como a passivadora, a gente vai ter apenas em algumas situações específicas, que é o caso de que a gente vai ter os verbos transitivos diretos e os transitivos direto e indireto. Então a gente não tem no caso de um verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Isso porque, para a gente poder ter uma construção de uma frase na voz passiva, a gente precisa que haja um objeto direto, então ele vai ser colocado como quem sofre essa ação, e que também, para a gente poder fazer com que o objeto indireto ele seja colocado como sujeito da ação na voz passiva, ele precisa ir também com uma preposição. A gente vai aprender mais para frente, quando a gente for falar na questão de sintaxe, que nenhum sujeito começa com preposição. Por isso que a gente não tem a voz passiva sintética com verbos que têm um objeto indireto, ou então tem transitivo e indireto. E perceber que quando a gente tem essa questão de voz passiva sintética, a gente vai ter a questão de singular ou plural, quando a gente vê depois o que está sendo feito como sujeito. Nesse caso que eu falei de alugam-se casas, casas que vai ser a questão de ser o sujeito na voz, quando a gente vai ter ela na voz ativa, porém, quando a gente tem na voz passiva, a gente vai ter o alugam-se casas. Isso pode parecer confuso, mas a gente precisa perceber que a gente tem uma inversão da frase na voz, por isso que a gente tem essa questão de que a gente respeita essa questão de singular e plural. Porém, se fosse o caso de a gente ter uma palavra no singular como um apartamento na praia é alugado, a gente teria então aluga-se um apartamento na praia. Pode haver também o caso de que a gente tenha um índice de indeterminação do sujeito. Isso significa que a gente não está marcando quem é o sujeito da ação, porque na voz passiva a gente vai glorificar, ou se não, dar uma atenção e um foco à ação que ela foi feita, então quem recebeu a ação. Nesse caso, a gente vai ter sempre na terceira pessoa do singular. Pode ser que aconteçam alguns exercícios de você ter que passar da voz sintética para a voz analítica, isso é bem comum, ou que você tem que identificar que o se ele é ou ele é um índice de indeterminação do sujeito, ou se ele é uma voz passiva analítica. Isso sempre vai ser uma voz passiva sintética. Isso sempre vai ser a questão do singular, porque no plural a gente consegue identificar que ele vai ser uma voz passiva sintética de plural e não o índice de determinação do sujeito. Por exemplo, como que vai acontecer esse índice de determinação do sujeito? Sempre quando a gente vai ter os verbos na terceira pessoa do singular, e que eles podem ser intransitivos, eles podem ser transitivo indireto ou de ligação. Para você poder ter uma frase, a gente teria então precisa-se de ajudantes de pedreiro. Perceba que há uma diferença nessa frase em vez do vendem-se casas, porque quando a gente tem essa noção dessa frase, a gente consegue passar da sintética para analítica. Então, vendem-se casas, casas são vendidas. Mas não precisa-se de ajudantes de pedreiro, eu preciso transformar todo esse objeto indireto, que é o de ajudantes de pedreiro, para o início da frase. Então, de ajudantes de pedreiros são precisados. Ou são precisos. É confuso, porque a gente tem que fazer, quando a gente faz na voz passiva, transportar o objeto completo para o começo da frase. E como o sujeito não começa com preposição, é por isso que essa frase ela fica esquisita e não vai ter. Porque sempre tem uma argumentação, fala assim, poxa, você poderia falar que ajudantes de pedreiro são precisos. Na verdade, não. Nessa situação você está fazendo uma outra frase. Eu preciso colocar essa preposição que aparece. E o objeto indireto ele tem uma preposição. Por isso que ele não faz a voz passiva. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente não viu ainda sobre a flexão de modo e tempo, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Tem alguma coisa que ficou com dúvida, alguma coisa que você quer saber? Lembrando que essas coisas sobre índice de determinação do sujeito e a palavra ser, eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas, caso ainda assim você tenha dúvida, escreve aqui nos comentários porque eu te ajudo com isso, não tem problema.
Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida e, inclusive, comentando sobre o que gostou, sobre dúvidas que tem. Isso me ajuda bastante a entender o que vocês estão gostando. Inclusive, tem mais informação lá no meu Drive. Tem tanto exercício para você poder fazer, tem PowerPoints para você poder continuar estudando e mapas de estudo para você poder continuar vendo o conteúdo. Inclusive, caso você queira vir estudar gramática comigo, tem também o meu curso, que ele está disponível por R$ 40 utilizando um cupom. Tem o curso aqui embaixo no link para você poder conseguir conferir. E, inclusive, se você não gostou, você tem 30 dias para poder pedir o reembolso. Caso você tenha gostado, você vai ver que a gente vai fazer tanto exercícios, análise de textos e também testes para você poder se sentir confiante na gramática. Inclusive, caso você tenha gostado bastante desse conteúdo e você gosta do meu conteúdo e você queira me ajudar financeiramente, você pode me dar 10 centavos pelo Pix, tanto pelo PicPay do @AlessandroPR, ou se não pelo obrigadoale@gmail.com. Caso faça diferença você não queira me ajudar exatamente assim, você pode inclusive apenas se inscrever e deixar uma curtida nesse vídeo. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!